Olá, amigos, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso instante de prece. Essa é uma atividade realizada pela Associação Espírita Caminheiros do Bem, que nas noites de sexta-feira nos faz esse convite, um convite de nos conhecermos cada vez mais através de uma reflexão evangélica e de sintonizarmos com Deus através da prece. E hoje quem irá nos conduzir nessa atividade é nosso companheiro Geraldo. Ei, Geraldo, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Gerson. Muito obrigado pelo convite. E como eu sempre falo, é um prazer imenso estar aqui. Muito bom te ter por aqui. Então vamos começar nossa atividade fazendo uma prece para a gente aí se harmonizando. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nesse momento mentalizar a figura de Jesus, é o nosso mestre querido, abrindo os braços, nos convidando a um abraço fraterno. E assim, com essa imagem tão amorosa em nossos corações, vamos agradecer a Ele, primeiramente, pela Sua presença entre nós, agradecer a Ele por esse momento fraterno em que buscamos nos conhecer melhor, em que buscamos desenvolver nesses breves instantes o nosso autoconhecimento, para que cada vez mais nós consigamos transmitir tudo que Jesus nos deixou de legado. Jesus amado, pedimos a Ti que ilumine nossas mentes para que possamos absorver o máximo da mensagem, que essa mensagem penetre profundamente os nossos corações e não fique apenas na nossa mente, que possamos sair daqui e no trato com os nossos companheiros, começando com os nossos familiares, passando pelos nossos amigos, e indo até o mundo da forma que tu abraçaste, que possamos ser amorosos, caridosos e fraternos com cada um, conforme tu ensinaste para nós. Pedimos a ti, Jesus, que a tua presença seja sentida por cada um que nesse momento nos ouve, que a tua presença adentre os nossos lares e penetre os nossos corações, nos convidando sempre à prática do bem. Muito obrigado, Jesus, por tudo, que assim seja. Que assim seja. Então, Geraldo, passo a falar para você, amigo. Fique à vontade. Muito obrigado. Então, meus irmãos, né? Como eu falei, é sempre um prazer estar aqui nessa reflexão com vocês. E hoje a mensagem da nossa reflexão será a mensagem Teu Clima, do livro Passos da Vida, que é uma mensagem de Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é bem dessa forma. Teu clima. Queiras ou não, onde estiveres, dás e recebes conforme as leis do espírito. Sentimentos inspiram ideias. Ideias suscitam palavras. Palavras estabelecem ações. Ações criam destinos. Tudo o que fazes é plantação, atraindo resultados. Daí a importância das reações que provoques e das impressões que distribuas. Cada qual de nós carrega o clima espiritual que lhe é próprio. Considera, assim, a necessidade do otimismo e da paz no campo íntimo, para que irradies a benefício dos outros e, consequentemente, de ti mesmo, a tranquilidade e a alegria de viver. Não te encorajarias a receber criaturas irmãs sobre montes de lixo, nem lhes serviria a mesa com esse ou aquele bolo recheado de espinhos. Porque acolhê-las entre lamentações e choques, para que em seguida te afastares delas, deixando-as machucadas e espavoridas do ponto de vista espiritual. Processam-se sobre tuas sugestões, conscientes ou inconscientes, esperanças e desencantos, levantamentos e quedas, restaurações e depressões. Praticarás a beneficência não só com a dádiva materializada em tuas mãos, mas principalmente com o amparo invisível de tua influência para que o bem se faça. Tua presença, teu clima, tua mensagem.
Se te propões a estudar o problema da parte dos outros para contigo, examina a questão partindo de ti para com os outros, e verificarás que do contato de cada pessoa algo te fica, nos caminhos do tempo, a induzir-te para os prejuízos e sombras de ontem, ou impelindo-te a aproveitar as possibilidades de hoje, a fim de que a luz do amanhã te encontre melhor. Então, meus irmãos, essa linda mensagem que nos foi trazida por Emmanuel nada mais é do que um belíssimo convite para nossas boas ações, as nossas boas obras, para que nós ensinemos e eduquemos quem está ao nosso redor por meio do exemplo. Em vida, né, e como exemplo de fato, nós temos um exemplo maior que é Jesus Cristo, que enquanto encarnado, ele veio numa sociedade extremamente desigual, extremamente violenta. E mesmo a toda essa adversidade, ele foi aquele que baixou o tom e educou por meio do exemplo aqueles que estavam ao seu redor. Então, tendo ele como exemplo e guia, é nosso dever, enquanto trabalhadores e humildes servos da seara do Mestre, que também façamos o mesmo. Ele mesmo, né, em uma das passagens que acho que todos conhecem, passagem da mulher adúltera, naquele momento aquela sociedade, pelas leis da época, queriam machucá-la por conta dos equívocos que ela supostamente cometeu. Mas o mestre, né, com toda a sua sabedoria, se abaixou ao nível dela e falou àqueles, né, que quem não peca, quem não erra, que atire a primeira pedra. Mostrando que nenhum de nós aqui presentes podemos e devemos julgar aqueles que cometem erros. Se nenhum mestre, em toda a sua sabedoria e toda a sua evolução, julgou, por que nós, enquanto espíritos imperfeitos ainda, vamos fazer isso? E ainda aí, além disso, né, a mensagem ela também traz a necessidade de nós mantermos a nossa reforma íntima e buscarmos ostensivamente a nossa reforma íntima, uma vez que as nossas ações, que a nossa mensagem, ela cria um clima. E esse clima é o que vai influenciar, digamos assim, as pessoas e mudar positivamente ou negativamente a vida das pessoas. Então, na busca sempre da positividade, de influenciar positivamente e educar por meio do exemplo, é nosso dever a busca dessa reforma íntima, que a mensagem do Mestre pode nos proporcionar. Então, tendo dito isso, meus irmãos, eu convido todos vocês agora a fazermos uma prece de irradiação. Então, convido vocês que fechem seus olhos, elevem seu pensamento nas energias mais elevadas, mentalizando a imagem de nosso mestre amigo Jesus, que foi e ainda é e sempre será nosso modelo e nosso guia, aquele que se dá a mão quando precisamos, que nunca nos abandona, que está dentro de nós a todo momento, que é nosso amigo, que é nosso confidente, nosso companheiro de jornada. Ele viveu e andou para que hoje nós pudéssemos correr. Então, que nós mentalizemos a imagem dele e que possamos viver como ele, pensar como ele, sentir como ele. Vivemos as nossas dificuldades, as nossas adversidades, as nossas provações, que são individuais, e cada um de nós sabe o peso que carregamos. Mas mentalizando a imagem do Cristo, tudo fica mais leve. A barra que carregamos fica mais leve, possibilitando que ajudemos nossos irmãos a carregar as suas próprias barras, como mesmo falei, irmãos em Cristo. Pedimos também o discernimento e intercessão da espiritualidade para que possamos manter e buscar a nossa reforma íntima, para que sejamos espíritos
que influenciam positivamente a nossa vida e a vida de nossos irmãos. Que possamos ser exemplo e instrumento da paz de cada um, assim como instrumentos de nossa própria paz, buscando o equilíbrio interno para que esse equilíbrio interno possa ser extravasado e chegue a nossos irmãos, a nossos familiares e aqueles que precisam desse equilíbrio. Que a nossa evolução individual possa ser feita também em conjunto, que possamos juntos, de mãos dadas, galgar melhores amanhãs, amanhãs de paz, amanhãs sem guerras, amanhãs em que a fraternidade vai imperar, em que possamos olhar nos olhos dos outros e reconhecer nós mesmos o reflexo de cada um. Que assim, dessa forma, nós possamos sentir a presença de Deus enquanto irmãos. Queríamos também pedir, Pai, que todas as pessoas nesse momento que precisam do Teu abraço, do Teu acolhimento, que passam por dificuldades físicas, mentais, espirituais, possam recebê-lo, possam ser bem encaminhados e que encontrem o equilíbrio que necessitam. Por isso, Pai, fique conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Geraldo, pelas reflexões trazidas, por ter nos conduzido nessa prece de radiação. E obrigado, amigos, pela presença na noite de hoje. Lembramos que na próxima sexta nós não teremos instante de prece, porque teremos uma palestra presencial lá no Caminheiros, com o tema Jugo Leve. Então, quem puder, fica aí o convite. Será ótimo contar com a presença de todos. Mais uma Com vez, certeza. obrigado. Tenha uma excelente semana. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, amigos. Uma boa semana para todos.